Alô, amigos do Ateliê do Osso, estamos de volta aqui com o canal para mais um programa, se Deus quiser, semanal, né? Dessa vez a aula do Marcelo. Mais uma vez não temos o Fernando Dourado, nosso Bahia aqui. E eu admito, dessa vez a culpa é nossa, nós não fomos organizados bastante para marcar essa gravação. Mas hoje a bola é sua, Marcelo. Parece que você vai pegar meu pé aí e vai falar também sobre os over, né? Overuse. Vamos lá, vamos Isso rodar a mesmo. vinheta. Bom, então, meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista. Meu nome é Marcelo Starling, sou médico geriatra e fisiatra. Marcelo, então mete bronca aí, mostra pra gente o que você tem para falar. Você falou que ia pegar no meu pé hoje. Isso mesmo. Então, a semana passada você fez uma belíssima apresentação, né, sobre overtraining, overreaching e overusing, né? E eu vou falar um pouquinho sobre as injúrias, né, dos esforços repetitivos. Mas eu vou tentar jogar um pouco para um outro conceito, o que a gente tem de atualidade aqui e temas bem interessantes que a gente pode fazer uma discussão futuramente. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: poxa, será que esses traumas repetitivos que possam ocorrer na cabeça, isso pode gerar um dano no futuro? Sim, né? E aqui, essa foto daqui de baixo, foi aquele filme muito interessante, né, com o Will Smith, que ele interpreta, né, um médico indiano que faz um processo, né, bilionário, né, contra a NFL, né? E aí eles descobriram que os atletas de futebol americano, muitos estavam apresentando alucinações, demências, alguns sinais de parkinsonismo e morte prematura, até por suicídio precocemente. E aí vem-se uma investigação. E aí, como a gente falou no episódio anterior sobre esporte, né, overtraining, overreaching, opa, será que aqui abater a cabeça em forma repetição também não seria um critério de overuse, né? Então, aqui tem um estudo que foi publicado em 2018 mostrando Marcelo, que... rapidinho, Oi. deixa eu só fazer uma observação que eu achei muito interessante, o que você falou. Porque quando a gente fala em overuse, por exemplo, do pé, da perna, porque a pessoa corre e tem uma fratura por estresse, por exemplo, né? A gente imagina o seguinte: a função da perna é andar e correr. Então, a utilização dessa função para a qual ela é feita, né, para a qual você usa o seu esporte, é, é causadora da lesão, né? No caso da cabeça, a gente pode pensar assim, bom, mas a cabeça não é feita para bater por aí, né? Bom, para o jogador de futebol americano é. Para o line defenser, ele é bater a cabeça no adversário, sim, né? Então é interessante esse conceito, gostei. Não só o jogador de futebol, mas eu vou guardar a pegadinha para o final dessa apresentação. Mas sim, ele tem trauma. E não é só o jogador de futebol americano. O que eu quero falar é: será que os esportes que têm pequenos traumas, mas esses traumas são repetitivos, isso não pode gerar dano? Essa é a pergunta. Porque esse estudo de epidemiologia, né, de pequenos traumas na cabeça, né, levando às doenças neurodegenerativas, e aqui nós temos principalmente as duas que a gente mais tem diagnóstico no processo do envelhecimento, que é a demência de Alzheimer e a demência e a doença de Parkinson. O que acontece? Isso sim pode ser um fator de risco. E aqui, nesse estudo, ele fala que a epidemiologia é mais frequente do que a gente imagina, porque pequenos traumas que são repetitivos na cabeça, não só pelo jogador, pelo atleta profissional de futebol americano, isso é muito comum. Então, o jogador de futebol, ele vai toda hora, ele dá uma cabeçada na bola. Será que esses pequenos danos, isso não pode gerar dano lá na frente, né? Essa é uma pergunta, porque a perna ela foi feita para andar, mas como o nosso canal chama Ateliê do Osso, né? E aqui a gente tem um osso, o crânio, ele foi feito para proteger um órgão chamado cérebro, que é muito importante, né? Pouquíssimo Então, qual, importante. Pouquíssimo. O importante é o crânio. O porque importante é o osso, por favor. o importante é o osso. O que está lá dentro, ele está boiando num líquido, então não faz muita diferença, né? Mas o que tem aqui nesses highlights é o quê? Que esses pequenos traumas, eles são muito comuns. E é mais comum do que a gente imagina, né? Alguns estudos, eles associam, né, esses pequenos traumas às doenças neurodegenerativas, sim. A encefalopatia crônica traumática é associada a esses pequenos traumas repetitivos. A prevalência do trauma crânioencefálico ainda é incerta,
mas o diagnóstico é feito pela autópsia, né? E os estudos prospectivos, né, mostram que esses pequenos traumas e as doenças neurodegenerativas estão aí. Então a gente precisa ficar de olho, tá? O que nós temos de risco, que é muito importante? Então, quando a gente está avaliando esses pacientes mais idosos que já estão desenvolvendo, né, alguma doença neurodegenerativa, é importante a gente perguntar se existiu ou não trauma na cabeça, tá? Isso não é só pro fato do esportista. É claro que na hora que a gente pensa aqui no canal, quem que estaria levando trauma de repetição na cabeça, a gente está pensando sempre no esportista, né? O jogador de futebol americano, o jogador de rugby e assim por diante. Mas o que é muito interessante é que eles têm o mesmo caminho de lesão neurocerebral, como a APOE, né? Que você tem um fator genético que seria para a doença, para a demência de Alzheimer, o APOE, e a alfa-sinucleína, que é o mecanismo de lesão neurodegenerativa da doença de Parkinson. Mas o que acontece? Eles também são prevalentes nesses pacientes que estão apresentando traumas. E aí fica aquela pergunta, né? O momento daquele insight ou aquela dúvida médico-filosófica que você apresentou e eu puxei esse gancho. Afinal, o exercício físico, ele é protetor ou um fator de risco? Então, este é o estudo do Lancet de 2020, muito Marcelo, essa é a minha interessante. resposta para a maioria das suas perguntas. Depende. Obrigado. Obrigado. Depende de o que nós estamos avaliando. E eu quis falar um pouquinho sobre isso, porque é muito interessante no seguinte, a educação, ela é um fator, né, de risco. Se você não tem uma boa educação, você tem uma baixa reserva cognitiva, isso é um fator de risco. Mas aqui nesse gráfico ele fala, olha só que interessante, outros fatores de risco. Nós temos aqui fatores que podem ser modificados como o trauma cerebral. Então, isso é um fator modificável, sim, para risco de desenvolvimento de doença neurodegenerativa. E, claro, a inatividade física, o sedentarismo, é um dos principais fatores de risco. O que nós vemos no consultório geriátrico é que pacientes que fazem exercício físico, como os corredores que têm a lesão de overusing, o estresse, né? As fraturas por estresse, a perna foi feita para movimentar, para carregar o corpo, para correr, né? Esses esportistas que não têm trauma, eles dificilmente desenvolvem doenças neurodegenerativas como a demência. Isso eu já falei numa outra aula, na qual a gente falou sobre o tamanho do cérebro em quem corre mais, né? Principalmente naquelas crianças que correm mais. Então, esse é um estudo muito interessante, onde perder a audição, ter trauma na cabeça e ter reserva educativa baixa, isso são fatores de risco. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Já que nós estamos falando de exercício, né, e de atletas profissionais como o que foi descoberto, né, na NFL, e esse daqui, Lucas? Será que esse vai desenvolver demência? Vou te devolver uma outra pergunta. Esse cara vai desenvolver demência ou ele já nasceu demente? Duas perguntas muito boas. Né? Eu gostava muito, né? Gosto demais do heavy metal. E é uma forma de dançar, né? Que a gente dança para sociabilizar, é fazer o headbang, né? Que é esse movimento bater cabeça. E com certeza isso deve ser até um fator de risco que a gente pode pesquisar. Eu não vi nada na internet, mas eu vou dar uma olhada com um pouco mais de carinho nas bases de dados de estudo científico. Será que o pessoal que bate muito a cabeça, dançando, sociabilizando, pode desenvolver a demência? Essa era uma questão que a gente tem que responder, né? Legal, faz Então, sentido, faz sentido. o que nós teríamos aqui, né? Seriam as lesões por repetição uma estratégia da natureza para evitar o ostracismo? Responde essa para mim. Game over, né? Talvez. Game over. É, faz sentido o que você está falando. Interessante, é realmente uma questão médico-filosófica isso aí. Agora, interessante o slide que você mostrou ali dos causadores era de demência, né? Que ele parecia um S. Isso. Então, o trauma,
é importante no meio da vida ali, né? No adulto mais jovem, né? E a inatividade física no adulto mais velho. Ou seja, acho que a moral da história é: sejam ativos, façam esporte, mas de preferência um esporte que não bate a cabeça, né? De preferência. Isso é um conceito atual que muitos colegas ainda não incorporaram. Qualquer tipo de trauma, por mais leve que seja na cabeça, de repetição, repetitivo, isso pode sim levar a um dano neurodegenerativo num futuro. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. E aí, a gente tem vários esportes que você bate a cabeça. Desde o futebol americano, futebol até o vôlei, que às vezes você dá uma cabeçada, né? O futebol, que você tem aquele pequeno trauminha, né? E isso é a dúvida, né? Porque fazer exercício físico é extremamente protetor, mas tudo que leva a pequenos traumas na cabeça, isso pode ser danoso. Eu acho que outra pergunta que você pode responder depois para a gente é: bom, então vá ao show, né, vá assistir a sua música, mas que não seja heavy metal. Ou se for, faça como eu, entra no mosh, né, em vez de entrar no headbang. Eu gostava era do mosh, da pancadaria. Perfeito. Aí é ótimo. O mosh, ele é muito bom, a pancadaria, ela tá lá embaixo e você dá aquele salto do palco para a galera. É antifragilidade pura o mosh. Muito bom. É legal, gostei da analogia, foi muito criativa. E ele emendou aí na minha aula, né? Então, fico lisonjeado. Valeu. Quer Muito fechar obrigado. Ó. com alguma Eu, orientação, com eu, alguma quem quiser mensagem? fazer perguntas sobre essas pequenas apresentações, nós vamos mudar um pouco o nosso estilo, fazer apresentações rápidas e curtas. Vou disponibilizar, nós vamos deixar sempre disponibilizado o link do artigo no nosso canal. Assista, dê o like e nos vemos na semana que vem. Ó, isso aí não estava combinado. Eu odeio botar link de artigo. Você O vai fazer Bahia isso vai, nas suas o aulas? Eu Fernando, o não vou Fernando fazer isso nas falou que minhas ia aulas. fazer isso. O Fernando falou que Eu ia acho fazer isso um isso. saco. Eu acho que quem gostou do assunto pode abrir aí o SciHub, é tudo de graça. Abre o NCBI primeiro, na Biblioteca Norte-Americana, procura seu artigo, pega o DOI e põe no SciHub. Tá? É a minha dica de Esses, pirataria. E vai esses estudar. dois, esses dois artigos eles estão abertos no NCBI. Pois é, quando estão me pagando para dar aula, eu ponho os artigos. Quando não estão, você se vira aí, o público, dá o joinha para nós aí, curte e acompanha o canal. Abraço. Valeu.